Livro do Apocalipse. O plano divino revelado entre nós. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Jerusalém estava mergulhada em trevas e opressão. A cidade, uma vez gloriosa, agora era um reflexo do temor e da incredulidade que permeavam os corações de seu povo. As vozes da verdade eram sufocadas, e a adoração a Deus dava lugar à idolatria e à descrença. Mas em meio a essa escuridão, dois homens surgiram, Elias e Moisés, profetas escolhidos por Deus para serem as duas testemunhas milagrosas do Apocalipse. Elias, com seu fervor indomável, clamava por arrependimento e um retorno ao Deus de Israel. Ele, que outrora havia desafiado os profetas de Baal com o fogo do céu, agora provocava o juízo divino sobre uma nação que se afastara de sua aliança. Moisés, o legislador, que havia guiado o povo de Israel da escravidão no Egito à liberdade, trazia consigo a memória dos sinais e prodígios de Deus. Juntos, eles se reuniam no templo, onde suas vozes se elevavam em adoração, atraindo aqueles que buscavam esperança e verdade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o poder de Deus manifestado através deles, Elias trouxe uma seca que devastou a terra por 3 anos e meio. As nuvens de juízo cobriam Jerusalém, os ribeiros secavam e o clamor da fome tornava-se ensurdecedor. A cidade, outrora cheia de vida, agora estava consumida pela desesperança, tão corrompida que muitos viam Elias e Moisés como inimigos. A animosidade crescia, e em meio a complos e conspiradores, havia aqueles que juravam silenciá-los. Num confronto culminante, as duas testemunhas clamaram ao Senhor, e fogo desceu do céu, consumindo seus inimigos. Essa vitória temporária não apaziguou os corações endurecidos. Era uma batalha nos céus, onde o bem e o mal se encontravam, e o desespero das trevas buscava apagar a luz. Os dias de martírio se aproximavam. O que os observadores mais receavam era que, mesmo diante da morte, suas vozes nunca se calariam. O povo se dividia, alguns se levantavam em favor dos profetas, enquanto outros arquitetavam sua queda. Quando, enfim, os perseguidores lograram êxito e tiraram suas vidas, Jerusalém celebrou, crendo que a verdade havia sido eternamente silenciada. Mas em 3 dias, a glória de Deus anunciou-se através da ressurreição das duas testemunhas. Surgiram, vivos e cheios do poder que desafiava as trevas, ascenderam aos céus diante de olhares perplexos e incrédulos. O som de trombetas ressoou, e a voz do Todo-Poderoso ecoou sobre a cidade, lembrando a todos que a esperança e a redenção estavam disponíveis para aqueles que se voltassem a Ele. A história começava, mas o legado dessas duas testemunhas continuaria a ressoar no coração da humanidade, chamando cada um de nós a refletir: até onde você iria para defender a verdade em tempos de tribulação? Antes que o eco da ascensão de Elias e Moisés se apagasse em Jerusalém, um silêncio pesado pairava sobre a cidade. As ruas, que antes vibravam com celebrações, agora estavam envoltas em dúvidas e temores. Aqueles que haviam rido do poder de Deus, ao ver seus profetas caírem, agora tremiam com a notícia de que a morte não pôde retê-los. A incredulidade tomou conta de muitos corações, pois se perguntavam: como pode um homem, muito menos 2, ser levantado após a morte em meio a uma nação cheia de idolatria? Os templos de Baal, outrora reverberantes com cânticos de adoração, agora pareciam ecoar a um Deus que se afastara do seu povo. As vozes dos idólatras começaram a hesitar, e sussurros sobre a grandeza do Senhor Deus de Israel se tornaram mais frequentes. Tementes, alguns remanescentes tornaram-se fervorosos, buscando por um sinal que os direcionasse a um caminho de retorno. Em meio a essa agitação, a palavra de Deus estava se espalhando como um fogo que não podia ser contido. Ao mesmo tempo, nos palácios de Jerusalém, os governantes se reuniam em um conclave de desespero. Joaquim,
já profundamente inseguro após os eventos que testemunhou, convocou seus conselheiros mais astutos. O que fazer agora diante de um poder que desafiava as organizações humanas? A tese de exterminar qualquer traço da influência divina, algo difuso em sua mente, começava a ganhar força. Muitos se autoproclamavam sábios, mas suas decisões apenas revelavam ignorância diante da soberania de Deus. Devemos enviar mensageiros a toda a terra, disse um dos conselheiros, seus olhos ardendo com a paixão de um Error. Que tragam uma aliança com os das nações vizinhas. Precisamos de apoio contra este fenômeno que se ergue entre nós. Esse culto a um Deus que levanta mortos deve ser extirpado. Mas havia um entre eles que se destacava. Um escriba conhecido por sua sabedoria, chamado Jeremias, que olhava com os olhos de quem discernia os sinais dos tempos. Ele, porventura, ousou levantar a voz: se buscamos alianças com os ímpios, não estaremos desafiando a própria palavra do Senhor? Ao invés disso, devemos nos voltar a Ele em arrependimento e fé. Fomos avisados, Ele também exporá nossos erros. Porque está escrito: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Dirá o Senhor. Assim, a batalha não era apenas física, mas espiritual. Em cada coração, a luta entre luz e trevas continuava, e as palavras de Jeremias começaram a ecoar em alguns cantos da cidade. Havia um despertar, uma luz tênue que iluminava os cantos escuros. As pessoas começaram a lembrar das promessas feitas a Abraão, a Moisés, e como mesmo em cativeiro, o Senhor nunca abandonou seu povo. Um novo plano de Deus estava prestes a ser revelado, não através de milagres de fogo ou águas divididas, mas por meio do arrependimento e da busca pelo perdão genuíno. Ao mesmo tempo, o céu estava em clamor, os anjos observavam a fiel perseverança de um remanescente e aguardavam a hora em que a glória de Deus seria mais uma vez manifesta na terra. Mas, em uma câmara oculta da cidade, forças malignas se reuniam, celebrando o que acreditavam ser uma vitória. Eles tramavam contra os fiéis e se preparavam para enviar um agente do caos a Jerusalém. O plano divino começava a se desdobrar diante da tempestade, e uma pergunta ressoava nas mentes dos filhos de Deus: o que vem a seguir? À medida que as sombras se aproximavam, a resposta de um Deus atento estava às portas da revelação, e o desfecho de tudo isso já se desenhava nos anais do tempo, prestes a cumprir as antigas promessas. Eis que, enquanto o murmurinho se espalhava entre os remanescentes em Jerusalém, a cidade se preparava para um momento de intensa provação. O temor que se estabelecera não era apenas fruto das vozes de um povo que duvidava, mas do sussurro das trevas que imaginava ter a vitória em mãos. Jeremias, aos poucos, sentia pressão na atmosfera como um prenúncio de tempestade, um peso que se assentava sobre os ombros de cada fiel. Assim, ele se levantou em meio à congregação e, com voz firme e decidida, proclamou: ouçam, ó montes sagrados, e vós, vales e rios, porque o Senhor Deus está se erguendo para agir em meio a seu povo. Estais prontos para acolher a sua presença? Porque diz o Senhor: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Enquanto suas palavras reverberavam no coração do povo, manifestações de fé começavam a emergir. Grupos se uniam em oração e jejum, clamando por um renovo espiritual, pelas promessas que haviam sido dadas a seus antepassados. Eles sabiam que a guerra que se desenrolava não era apenas contra a carne e sangue, mas contra as potestades das trevas que governavam as nações. Do outro lado da cidade, a câmara oculta, onde os conselheiros de Joaquim maquinavam, vibrava com a excitação da traição. Um dos mais astutos, chamado Malquias, conjurou um plano maligno. Se não podemos silenciar a voz dos profetas, então que os arrastemos para as escuras onde possam encontrar seu fim. Precisamos de um homem que possa se infiltrar entre eles, um agente que traga confusão e desânimo. Acomodando-se entre ombreiras de trevas, um homem surgiu, um infiltrado do inimigo, que foi recebido com sorrisos de desdém e expectação. Ele aceitara a chamada do mal, tornando-se um portador da destruição. E quando a noite tomou conta da cidade, ele começou sua jornada com um propósito maligno: semear a dúvida e a discórdia entre aqueles que buscavam a luz. Enquanto isso, Jeremias, em seu fervor, decidiu buscar ao Senhor em lugares altos. Ele se afastou para um monte e ali,
Prostando-se em adoração, elevou sua voz a Deus: Ó Senhor dos exércitos, escuta o clamor do teu povo e lembra-te da aliança que fizeste com nossos pais. Levanta-nos em fidelidade e que sejamos a luz no meio da escuridão. Que a tua glória se manifeste e que os ímpios vejam o teu poder. Quando orava, o céu começou a se sondar em resposta. As nuvens escuras tomaram forma, e relâmpagos cortaram o firmamento. As vozes angélicas se uniram em aclamação, anunciando que o tempo da intervenção divina havia chegado. Uma luz resplandecente começou a erguer-se sobre Jerusalém, mesmo enquanto as forças das trevas tramavam. E assim, o Senhor trouxe uma profecia de renovo ao seu servo. Como o sol se levanta após a noite, a voz ressoou em seus ouvidos: Eu enviarei 2 testemunhas entre o meu povo, que profetizarão em meio aos desafios do mundo. Eles não serão silenciados, pois terão o poder de realizar milagres, e suas vozes quebrarão o silêncio das trevas. Com isso, Jeremias desceu da montanha, agora sendo um heraldo de esperança em um mundo em desespero. O plano soberano de Deus começava a se formar diante de seus olhos, um plano que não se encerrava nas lutas do presente, mas que tinha raízes profundas nas promessas eternas. Agora, a pergunta que se encontrava nos corações de todos em Jerusalém se tornava uma interrogação coletiva: quem são essas 2 testemunhas que o Senhor levantará para falar em nome dele? E qual é o destino que aguarda tanto o remanescente fiel como os ímpios que ignoram a sua palavra? Assim, as portas da revelação divina se escancaravam e um novo capítulo na história da salvação começava a ser escrito. Enquanto os ecos das palavras de Jeremias se perdiam nas ruas e nos becos de Jerusalém, a agitação crescia no coração do povo. No meio da incerteza, algumas almas corajosas decidiram se reunir nas sombras do templo, onde as esperanças e temores entrelaçavam-se como as ervas daninhas num campo. O clamor por um sinal visível da intervenção divina tornará-se um grito coletivo, enquanto os adoradores se dispunham a orar intensamente, buscando a presença de Deus que parecia distante. Numa dessas reuniões fervorosas, 3 homens se destacaram: Eliú, um sacerdócio de grande zelo; Ana, uma profetisa reverente; e Abigail, uma mulher destemida que já enfrentará com fé inimigos em seu passado. Cada um deles, à sua maneira, trazia um fôlego de esperança, mas também um peso de preocupação. Serão estas as testemunhas que o Senhor prometeu enviar? Naquele mesmo instante, o infiltrado das trevas, designado por Malquias, seguia sua missão com um ardor maligno, semeando discórdia entre os fiéis. Ele entrava nas reuniões, disfarçado de simpatizante, semearia palavras de desespero e dúvida, desejando corromper a fé dos que buscavam a intervenção divina. Onde ele passava, surgiam murmúrios. De que adianta esperar? O Senhor abandonou este lugar. É melhor se proteger e calar-se. As vozes subiam como um contrapeso na balança da fé e dúvida, e estava prestes a pesar a história divina em um momento decisivo. Quando lhe foi dada a oportunidade de falar, ele lançou suas palavras como veneno. Mas Eliú, percebendo o que se passava, ergueu a voz: Acalmem-se, irmãos. A nossa espera não é em vão. O Senhor diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Por um momento, a chama da fé acendeu-se novamente nos corações dos presentes. Entretanto, as trevas não estavam sem resposta. Durante uma noite, quando 1000 pensamentos zumbiam, uma estrondosa tempestade começou a se formar no horizonte. Relâmpagos atravessavam o céu como flechas, e naquelas nuvens carregadas se encontrava a presença de Deus, que estava prestes a manifestar-se. Naqueles momentos obscuros, Jeremias, agora mais firme do que nunca, voltou a clamar ao Senhor. Em adoração e entrega, ele pediu: Aumenta a nossa fé, ó Deus. Que a luz brilhe e revele as tuas testemunhas genuínas neste povo. E, ao longo da madrugada, uma visão lhe foi concedida: 2 figuras poderosas, resplandecendo a luz da verdade em meio à escuridão, emergiram diante de seu espírito. Uma dessas figuras era revestida de vestes brancas, seus olhos ardentes e sua presença era como fogo: Elias, o profeta. O outro possuía a profundidade da sabedoria e o testemunho das dificuldades: Moisés, o legislador. Ambos eram testemunhas de promessas cumpridas e de milagres realizados.
Jeremias reconheceu neles os mensageiros da aliança divina e discerniu que eles seriam os instrumentos de Deus no tempo de provação que se aproximava. À medida que a tempestade e os relâmpagos culminavam em um poderoso clamor do céu, a voz do Senhor se fez ouvir novamente em seu coração, assim como eu enviei os profetas nos dias antigos. Agora envio os dois para restaurar e unir o meu povo e proclamarei o meu juízo sobre aqueles que resistem à minha palavra. Com essa intervenção, o temor que antes dominara o povo agora se convertia em expectativa. Haveria coragem para enfrentar as trevas e unidade para acolher o que Deus iniciaria? O murmúrio dos descrentes poderia ser silenciado pelo poder da fé? Assim, Jerusalém se preparava para a maior batalha, a luta por suas almas. Agora, Jeremias sabia que a manifestação do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. Mas ele se perguntava, quando o Senhor enviará essas testemunhas? E quem estará preparado para ouvir a mensagem de assombroso renovamento que elas trarão? Com essas indagações, a cidade mergulhava em um novo nível de tensão, enquanto os dois profetas aguardavam o momento divino de seus chamados. A tempestade que se avizinhava pairava sobre Jerusalém como um presságio, formando nuvens densas que refletiam a inquietação dos corações dos israelitas. O vento soprava com força, como se as vozes dos profetas ressuscitados clamassem por justiça e arrependimento. Dentro do templo, Eliú, Ana e Abigail se reuniram novamente. Seus rostos estavam iluminados pela luz tremeluzente das tochas, e verdadeiras chamas de esperança queimavam em seus interiores. Devemos nos preparar, exclamou Ana, com fervor em sua voz. Se Elias e Moisés já estão entre nós, então o Senhor com certeza está prestes a agir. As palavras dela ressoavam no templo, provocando murmúrios de animação e expectativa entre os presentes. Um espírito de reverência e temor começou a se instalar, e os fiéis direcionaram suas orações ao céu, elevando súplicas a Deus. Enquanto isso, Malquias, o infiltrador maligno, observava de longe. Seu coração estava em alvoroço, e sua mente maquinava formas de enfraquecer a determinação do povo. Ele se acomodou entre os descrentes, murmurando palavras de desânimo. Vocês realmente acreditam que esses homens e essa mulher vão mudar alguma coisa? O que é um antigo profeta diante da imensidão dos nossos problemas? O Senhor está distante. Mas, no coração do templo, Eliú fechou os olhos, em um instante de clamor sincero, clamou ao Senhor, mostre-nos os teus sinais, ó Deus de Jacó. Que as testemunhas cheguem e que a tua voz ressoe como um trovão em nosso meio. Sua oração era intensa, e como resposta, o céu respondeu com um clarão ofuscante. Chamas como se fossem dedos de luz desceram sobre o lugar, e a presença divina se fez palpável. Nesse momento, as duas figuras proféticas emergiram das cortinas de sombras que envolviam o templo. A multidão se aquietou, e um silêncio reverente tomou conta dos presentes. Elias, com seu olhar penetrante, começou a falar, o Senhor Deus de Israel nos enviou para declarar que esta é uma era de arrependimento e restauração. O fogo do Espírito Santo deve limpar este povo. Seus palavras queimavam como brasas ardentes, incitando uma chama de fé nos corações apáticos. Moisés, erguendo a sua mão, falou com autoridade, reúnam-se, ó filhos de Israel. As promessas de nosso Deus são eternas, e esta é a hora de se levantares contra a opressão e de atenderes ao chamado de justiça. Os gritos dos inocentes chegaram aos ouvidos do Senhor. Assim que suas palavras ecoaram, o vento forte que se formara anteriormente parecia sentir o peso da demanda. As evidências da intervenção divina não se faziam somente quando as testemunhas surgiram, mas na atmosfera carregada que transbordava de expectativa e transformação. No conjunto, a resposta da congregação não foi apenas entusiasmo, mas uma crença renovada nas promessas do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre nós! Clamaram. A unidade crescerá entre as pessoas, e cada um sentiu a necessidade de participar do chamado divino que estava sendo feito. Entretanto, as palavras de Malquias ainda ecoavam na mente de muitos, sem conseguirem se desvencilhar do veneno que se infiltrava como um ladrão na noite. O temor e a dúvida ainda flutuavam na mente dos que estavam distantes. Diante disso, Jeremias, com o peso da responsabilidade em seus ombros, aproximou-se dos profetas, e sentindo a urgência do momento, declarou com veemência,
Eis que o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. Temos que estar vigilantes. O murmúrio da multidão transformou-se em um clamor coletivo. Porém, a realidade perturbadora era que muitos ainda resistiam ao entendimento do que Deus estava prestes a fazer. As duas testemunhas já estavam entre eles, mas a pergunta permanecia no ar: após toda essa preparação, quem realmente estaria disposto a se erguer e ouvir? As nuvens espessas começaram a se afastar lentamente, dando lugar a uma luz radiante que iluminava Jerusalém, marcando um novo começo. No entanto, apesar da grandiosidade do momento, uma sombra ainda pairava nas mentes inquietas dos que duvidavam. Um novo plano divino telúrico se desenrolava, mas o coração do povo ainda estava dividido. Quando o Senhor completará seu julgamento sobre os enganadores? Perguntava Jeremias em seu espírito, angustiando-se. O plano soberano de Deus estava em movimento, mas a batalha interior pela fé recém-acordada ainda não estava decidida. Ao olhar para as figuras resplandecentes dos profetas, sentiu uma inquietação: o tempo é curto, e a mensagem deve ser ouvida antes que novos desafios surjam. Era uma chamada ao despertamento ou um prenúncio de desafios ainda maiores para cada alma presente. Na calma que sucedeu à tempestade, a expectativa aumentava, mas o que Deus faria a seguir? No silêncio que se seguiu à luminosidade que iluminou o templo, uma nova tensão pairava no ar. Eliú, com o coração inflamado pela presença divina, olhou para os rostos dos presentes, que refletiam tanto fé quanto incerteza. Ele sentia que cada momento era precioso, cada palavra condenada a ecoar na eternidade. Escutem! Bradou ele, a voz firme e grave: o Senhor não se esqueceu de seu povo. Nos dias de angústia, ele levanta testemunhas para guiar e restaurar. As palavras de Eliú ressoavam enquanto todos, incluindo os céticos, eram capturados pela urgência do momento. Não bastava mais ter apenas o desejo de mudança, era necessário um ato de fé, uma resposta ao chamado do Senhor. Mas a dúvida ainda pairava, como um véu, cobrindo a visão da possibilidade da intervenção divina. Moisés, percebendo a hesitação, ergueu-se novamente e disse: lembrem-se, ó filhos de Israel, de como o Senhor nos guiou através do deserto. Ele nos forneceu maná e água da rocha. Não há nada que esteja além do poder dele. Suas palavras evocaram memórias e alimentaram as chamas do coração dos ouvintes, mas o medo ainda era uma sombra que se aproximava. No entanto, do fundo da multidão, Malquias se fez ouvir, sua voz como veneno em meio à esperança: onde está a prova de que tudo isso não é apenas um sonho? Onde estão os sinais para nós? O Senhor permanece em silêncio. Seu olhar penetrante vagava entre os rostos, buscando aqueles que se deixaram enfraquecer pela dúvida. Ana, que havia mantido-se próxima a Eliú, virou-se com determinação para os que vacilavam. Não escutem o eco da descrença. O Senhor está entre nós, e Ele nos prometeu que, se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. É tempo de clamarmos em unidade. O fervor de suas palavras reacendeu uma chama na multidão, e muitos começaram a clamar, em unidade e fervor, por um sinal da presença de Deus. Clamavam para que as promessas se realizassem, que os olhos cegos se abrissem para a realidade do amor e da justiça divina. Neste momento de fervor, o céu começou a tremer novamente, e ao longe, uma voz como de trombetas se fez ouvir, proclamando: atenção, povo de Jerusalém! O Senhor se lembra de sua aliança. Ele enviará um sinal, que será um testemunho manifesto de seu poder e justiça. Os olhos de Eliú brilharam com reconhecimento, e ele aproximou-se dos profetas Elias e Moisés. O que o Senhor está prestes a fazer? Perguntou Eliú, a urgência em sua voz. Elias, com um olhar distante, respondeu: o Senhor levantará um sinal que fará os corações duvidosos tremerem. Ele tornará conhecida sua glória, mas não sem antes permitir que a escuridão se manifeste plenamente. As nuvens de tempestade começaram a se agitar novamente, mais densas do que antes, e os rostos da multidão se tornaram sombrios com a percepção de que uma prova vinha. Ana fechou os olhos com fervor e, em seu espírito,
viu a realidade da luta espiritual que se desenrolava ao seu redor. Jeremias, ao se encontrar em oração, sentiu uma inquietude crescente. Ó Senhor, mostra teu poder. Declara tua vontade entre nós e transforma o desespero em esperança. Neste anseio, o chão sob os pés começou a vibrar como se o próprio solo sentisse o peso das intervenções celestiais. O Senhor estava prestes a revelar um plano grandioso, mas ainda era incerto o que se seguiu. A presença do maligno, como uma serpente silenciosa, ainda se movia entre os que duvidavam, se preparando para enganar e desviar o propósito de Deus. Enquanto todos olhavam para Elias e Moisés, a resposta de Deus parecia não tardar. O vento, antes apressado, agora se aquietou e a atmosfera se tornava reverente. Preparem seus corações! Gritaram os profetas em uníssono. O tempo de decisão se aproxima. Mas o que aconteceria a seguir? As palavras de Jeremias ecoaram em sua mente. O que o Senhor ainda tem reservado para o seu povo em meio à dúvida e à incerteza? O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e um novo desafio estava prestes a surgir sobre Jerusalém. As esperanças e medos dos que ali estavam agora se entrelaçavam em um fio tênue, onde o futuro do povo dependia de como responderiam à intervenção divina. Estava prestes a ser revelada uma verdade crucial, e a questão permanecia no ar: quão longe o Senhor iria demonstrar seu poder e justiça, e como o coração da nação reagiria ao que estava por vir. Eis que se levantou uma tempestade no horizonte, suas nuvens escuras se avolumando como um presságio do que estava por vir. No templo, a tensão se tornava palpável, enquanto a multidão contemplava o céu, seus rostos refletindo temor e expectativa. Eliú, com a mão levantada, clamou novamente: Irmãos, o pouco que temos de fé não é em vão. O Senhor se move em nosso meio, mesmo agora, e as promessas dele não falharão. O eco de sua voz parecia ressoar em cada coração que permanecia inquieto. E, em meio à angústia, uma luz repentina e intensa rasgou as escuras nuvens, iluminando tudo à sua volta. O brilho era apenas uma prévia do esplendor do Senhor e fez aqueles que estavam próximos a Eliú caírem de joelhos em adoração, enquanto outros hesitavam, ainda entorpecidos pela dúvida. Moisés, observando com reverência, lembrou-se das palavras do Altíssimo. Como não se lembram do que ele disse através de seus profetas? Virei a vós com milagres e prodígios no céu e na terra, Joel 2:30. Preparai-vos, pois o momento da revelação se aproxima. Então, entre os murmúrios da multidão, levantou-se uma figura. Tratava-se de uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme. Era Ana, cheia do Espírito Santo, e seu coração ardente por seu povo. Ouçam! Bradou, sua voz tremendo de fervor. Não é hora de hesitar. O Senhor já nos deu sinais. Ele nos disse: e acontecerá que, quando eu trouxer sobre a terra a espada, a fome, ou a peste, e o povo clamar, eu ouvirei do céu. 2 Crônicas 7:13-14. Clamemos agora, pois seu poder está prestes a se manifestar entre nós. A multidão, agora em um clamor profundo, começou a unir suas vozes em oração fervorosa, ansiando por intervenção divina. O som de suas súplicas fez ecoar o templo, enquanto os céus continuavam a se agitar. E assim, os espíritos se elevaram ao clamor do povo, uniam-se em um clamor inequívoco que ecoava na eternidade. De repente, um trovão retumbou, e uma luz ofuscante surgia em meio às nuvens escuras. Os presentes sentiram uma onda de poder percorrer suas almas, uma confirmação da presença do Senhor. E, então, a voz que fez tremer a terra falou novamente, como um rugido, mas desta vez com uma clareza que gelou até os mais incrédulos. Testemunharei contra vocês. Vejam meu poder! Proclamou a voz. Os olhos da multidão se abriram para o sobrenatural, ao perceberem que duas figuras se materializavam em meio ao clarão. Eram como fogo, suas vestes resplandecentes e suas palavras como trovões saídos da boca de um profeta. Nós somos os testemunhos do Senhor. Disseram em uníssono. Viremos sobre vocês para anunciar a verdade e trazer juízo à terra, de acordo com a sua vontade. O coração de Eliú disparou. Ele reconheceu,
através de sua visão espiritual, que um cumprimento das profecias se estava desdobrando diante de seus olhos. Isaías falava de um tempo como este. Sussurrou ele para Moisés, as palavras saindo de seus lábios como um reconhecimento profundo do plano de Deus. Enquanto a luz dos novos visitantes iluminava todo o templo, uma voz como de trombeta emplastava os céus. Esses são os 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão perante o Senhor da terra. Apocalipse 11h04. O impacto desse anúncio ressoou profundamente, fazendo com que muitos se ajoelhassem em adoração, enquanto outros hesitavam em compreender a magnitude da revelação. Lá embaixo, longe do templo, Malquias observava em silêncio, sua expressão marcada por confusão e raiva. Como pode isso ser real? Pensou ele. Estão em erro todos esses que acreditam. Ele sentiu o frio da dúvida em seu coração, mas logo seria confrontado pela escolha sobre a qual a profecia finalmente revelaria seu propósito. E assim, à medida que o poder de Deus se manifestava através das testemunhas, o que aconteceria em seguida? Qual seria a resposta do povo àquele esplendor divino? Como a promessa de Deus encontraria seu cumprimento em meio ao clamor e à incerteza? O tempo de decisão se aproximava, e a verdade soberana estava prestes a ser revelada. O plano de Deus, mais profundo e majestoso do que jamais imaginado, se desdobrava em Jerusalém. A questão pairava no ar, ressoando como um eco. Como seria a proclamação do Senhor? E que destino aguardava aqueles que, em meio à dúvida, pudessem finalmente ver e crer? À medida que a luz resplandecente das 2 testemunhas envolvia o templo, um silêncio reverente se instalou sobre a multidão. Os olhos, antes repletos de medo, agora eram preenchidos por um temor sagrado, e a adoração se espalhava como um fogo ardente em muitos corações. Ana, com o Espírito Santo em ação, ergueu suas mãos, e, olhando diretamente para os enviados do Senhor, questionou com fervor, como devemos nos preparar para o que está por vir? Os 2 homens, cujos semblantes brilhavam como o sol, trocaram um olhar profundo. A voz do primeiro, cheia de autoridade, ecoou por todo o espaço. O Senhor Deus, Criador do céu e da terra, vos trouxe até este momento. Agora, é a hora de se voltarem para ele em arrependimento e clamor, pois seu coração anseia por vos salvar. Enquanto isso, Eliú, tomado pela emoção, repetia em voz baixa as palavras proféticas que lhe haviam sido ensinadas. A sua palavra não volta vazia, Isaías 55:11. Com cada pulsar de seu coração, ele sentia a pressão do tempo se intensificando e percebeu que a revelação divina estava prestes a se desdobrar mais uma vez. O segundo homem tirou um rolo de pergaminho de seu cinto e começou a declamar as promessas do Senhor, e sucederá que, neste tempo, os corações dos homens seriam provados. E acontecerá que, antes que venham os dias difíceis, a resposta do Senhor será ouvida. Amós 5h04. Agora é o momento de voltarem-se para ele, pois o dia do Senhor se aproxima. Dos cantos do templo, sons de súplicas e arrependimento começaram a ecoar, enquanto a multidão se unia em um clamor uníssono. Perdoa-nos, Senhor! Venha sobre nós com a sua misericórdia! As vozes eram como rios de desespero e esperança. E ali, a atmosfera parecia vibrar com a presença do Altíssimo, que, em meio à tempestade, apregoava sua soberania. Lá embaixo, Malquias, lutando contra a inquietude em seu espírito, sentiu-se atraído por aquelas vozes. A dúvida que antes o dominava estava se misturando com um anseio profundo por compreender o que estava se desenrolando. Pode ser que Deus realmente esteja aqui, pensou ele, sem perceber que a porta de sua própria incredulidade estava prestes a ser escancarada. Assim que os clamores aumentaram, uma nova onda de poder emanou das testemunhas. O primeiro levantou a mão, e uma chuva de fogo caiu sobre o altar do templo, consumindo a oferta de adoração presente ali. O fervor da multidão cresceu ainda mais, e cada um experimentou a intensidade da presença do Senhor como nunca antes. Despertai para a justiça e sede justos! Bradou o segundo, sua voz ressoando como a de um trovão. Aquilo que foi perdido será recuperado, e a esperança devolverá alegria a este povo. E a esperança que temos em Cristo nunca mácula. Romanos 5h05. Regozijai-vos, pois, mesmo nas adversidades, a luz de Deus brilhará sobre vós. Enquanto isso,
Eliú, imbuído de um novo fervor, sentiu que as promessas do Senhor não eram apenas para aquele momento, mas também para todas as gerações. Ó Senhor, faze-nos dignos de testemunhar o teu mover. Ele orou fervorosamente, consciente de que a história estava prestes a ser redefinida. De repente, uma nova presença se fez sentir, como um sopro de vento. A voz do Senhor retumbou mais uma vez: estes são os dias que preparei para vos chamar. A terra balança sob o peso dos seus pecados, e é tempo de avivamento e arrependimento. Daqueles que forem fiéis, darei poder. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. As palavras tocaram o coração de Malquias, que agora se perguntava se resistiria ao chamado audacioso da fé. Ele não mais podia ignorar a realidade que se descortinava diante de seus olhos. O destino de cada alma estava entrelaçado em um fio teológico que poderia ser rompido ou revitalizado. E assim, enquanto os céus se agitavam e a tempestade rugia em seu auge, a multidão clamou fervorosamente por misericórdia. O plano soberano de Deus estava em ação, e a porta da salvação se abria lentamente, revelando que a nova era da esperança e da revelação se aproximava. Mas que decisões seriam feitas neste momento crítico? Que reviravoltas aguardavam aqueles que se apegassem à promessa? Enquanto as luzes do templo brilhavam intensamente, e o clamor se tornava quase insuportável, a questão pairava no ar: quem permaneceria firme diante do poder do Senhor? A resposta para essa questão seria mais do que um eco, seria um eco eterno nas páginas da história da redenção. Enquanto os últimos ecos do clamor da multidão ressoavam nas paredes do templo, uma quietude distinta tomou conta do ambiente, como se até mesmo o próprio ar estivesse segurando a respiração em antecipação. Nas alturas, as nuvens começaram a se condensar, formando uma cortina densa que obscurecia a luz que reluzia sobre os dois mensageiros. A intensidade da presença divina era palpável, e o tempo parecia estar em suspenso. Eliú, ainda arrebatado por aquela experiência, finalmente decidiu que não poderia mais ficar indiferente ao chamado. Assim, dirigindo-se a Ana, que permanecia em oração intensa, disse: Ana, é hora de nós tomarmos uma posição. O Senhor está aqui, e devemos buscar sua face com todo o nosso coração. Ana, com os olhos brilhando de fervor e fé, acenou. Sim, Eliú, a hora é agora. Não podemos hesitar, pois a luz de Deus já começou a brilhar em meio à escuridão. O que devemos fazer? Nesse momento, os dois homens mensagem de esperança se aproximaram, a gravidade de suas intenções gravada em seus rostos luminosos. O primeiro, com voz forte, declarou: é tempo de alçar as vozes como trombetas, chamando aqueles que se desviaram para retornarem ao caminho da verdade. Na justiça te guiará o Senhor, haverá como a luz a tua luz. Isaías 58:8. A multidão, percebendo a direção do momento, começou a se mover em direção ao altar, os rostos cheios de determinação. Outros, como Malquias, que ainda hesitavam, sentiam a convicção crescer como uma chama em seus interiores. Não posso resistir a isto. Se o Senhor está chamando, eu também desejo me achegar. Oh, que grande Deus é esse que se preocupa com nossas almas perdidas! Seus pensamentos ferviam. Neste instante, uma estrondosa explosão de luz irrompeu do templo. Um trovão ecoou, e a terra tremeu sob os pés da multidão. Ajoelhai-vos, pois a presença do Senhor é tremenda. Bradou o segundo mensageiro, e todos, como um só corpo, despencaram no piso sagrado, temor e reverência injetando seu espírito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. As palavras soaram com um peso de autoridade, ressoando em cada coração que desejava arrependimento. Uma visão se abriu diante daquelas almas sedentas, um grande livro nas mãos do Senhor. Os rostos que se inclinam diante de mim serão escritos na minha eternidade. Crede e aguardai a minha salvação. À medida que as promessas do Senhor eram proclamadas, Eliú ergueu sua voz: Senhor, em quem devemos confiar? A resposta ecoou como um canto divino: naqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. E enquanto a multidão respondia com gritos de fé e arrependimento, uma sombra começou a se arrastar sobre o horizonte.
Malquias, em meio ao fervor do momento, ergueu seu olhar. Um terror palpável corria por sua espinha. As nuvens escuras se entrelaçavam, formando sinos de advertência. Era como se algo sobrenatural estivesse prestes a comunicar sua chegada. E agora, em meio ao júbilo e à possibilidade de resgate, a intercessão de Ana ressoou: ó Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para discernirmos os teus sinais. O que vem agora para nós? Com cada palavra, a urgência de sua súplica penetrava a esfera espiritual. Foi então que a voz sussurrante do Senhor, como um vento suave mais poderoso, encheu o lugar: abracei-vos nas minhas promessas, mas aproxima-se o dia que mexerá com os fundamentos da terra. O tempo de provação virá, e somente aqueles que estão enraizados em mim se manterão firmes. À medida que aquelas palavras reverberavam, a multidão se dividiu em várias reações. Uns clamavam em súplica desesperada, enquanto outros demonstravam resistência e temor. Entre esse tumulto, Malquias finalmente se ergueu, a coragem surgindo do fundo de sua alma: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O plano soberano de Deus estava não apenas em movimento, ele estava revelando profundezas ocultas que desafiariam a fé de muitos. O que ocorreria a seguir em meio a esta cruzada espiritual mística? O eterno desdobrar da história estava à porta, e aqueles que ignorassem o clamor perdurariam em incerteza. E assim, a multidão encontrou-se à beira de uma nova e desafiadora jornada, ciente de que a salvação e a condenação já estavam sendo decididas. À medida que a presença divina se manifestava, a atmosfera em Jerusalém se tornava eletricamente carregada, e a expectativa crescia insuportavelmente entre os presentes no templo. Os rostos de Eliú, Ana e os fiéis refletiam tanto a esperança quanto um temor reverente. Cada um sentia uma responsabilidade, uma convocação a responder ao chamado do Senhor. Ouçam, povo de Deus, clamou Eliú, sua voz ressoando com autoridade. O Senhor está visitando sua casa e preparando o caminho para a sua justiça. Não deixem que a dúvida os impeça de se aproximar dele. Os murmúrios de apoio se amplificaram, e muitos corações começaram a arder em fervor. Entretanto, Malquias, ainda preso na dúvida, observava o espetáculo com olhos arregalados. Ele sentia a insegurança tremeluzindo nele, como se as palavras dos profetas o convidassem a cruzar a linha da descrença. Que sinal o Senhor nos dará? Indagou ele, sua voz tremendo como as nuvens que se acumulavam no céu. Não eram apenas perguntas, mas um clamor dela própria solidão interna. Foi então que o primeiro dos profetas, Elias, ergueu a mão e declarou: o Senhor enviará um sinal, que será um reflexo de sua glória e poder. Aqueles que se voltarem para ele, em arrependimento verdadeiro, verão sua salvação. Neste momento, uma luz ofuscante começou a brilhar através das nuvens em cima do templo, e com ela, o som de trombetas celestiais. As grimpações celestiais pareciam ressoar, causando eco nas almas dos que se agrupavam, como se as portas do céu estivessem se abrindo. Os sussurros de temor começaram a se dissipar, e as vozes da multidão se uniram em adoração, clamando pelo nome do Senhor. Ó Deus de nossos pais, ouve nossas súplicas. Perdoa nossa incredulidade. Nós voltamos para ti. As palavras de Ana emergiram como um apelo ao coração do povo. Amados, o Senhor é misericordioso e justo. Ele promete ouvir a todos que o buscam de coração sincero. A multidão agora se aproximava do altar, movida por um impulso inegável em direção à luz. Em meio a esse fervor, Malquias sentiu uma colisão interna. O desejo de crer começou a superar sua dúvida. Se a verdade que tanto escutou poderia ser real, por que resistir? Ele gritou: Senhor, se tu estás aqui, mostre-me um sinal. Neste instante, uma tremenda onda de poder desceu, e um forte vento pareceu atravessar o templo, levando muitos a cair em adoração. A voz do Senhor ecoou, clara e poderosa: Eu estou aqui. O tempo do meu juízo se aproxima, e será um tempo de seleção entre meus filhos. Os profetas, Elias e Moisés, começaram a interceder, clamando a Deus por revelações maiores. Preparem-se, povo. O que está por vir testará sua fé.
Os que permanecerem firmes serão recompensados, mas os que hesitarem na dúvida, conhecerão as consequências de sua escolha. As advertências ecoavam, ressoando profundamente nas almas presentes. A multidão começou a se fragmentar em grupos, alguns se unindo em clamor fervoroso por salvação, enquanto outros, ainda presos à dúvida, tentavam se afastar do impacto visceral das palavras proferidas. Eliú, percebendo a divisão, expressou: não deixem que a incerteza os afaste das promessas. O Senhor nunca abandonou seu povo, e hoje nos esforçamos para permanecer firmes. Ele se aproximou de Malquias, que balançava a cabeça em luta interna. Por que vacilas? O Senhor está te chamando. O desespero que sentes pode ser transformado em esperança. Eliú exclamou, estendendo a mão em solidariedade. Finalmente, Malquias começou a ceder à força da fé que havia se levantado naquela atmosfera. Eu creio. Se o Senhor está aqui, então eu também pertenço a este povo. Sua voz se elevou acima do tumulto, e ele se uniu ao clamor. O que ninguém sabia era que, enquanto o fervor se intensificava, forças malignas se preparavam para atacar. Nos confins obscuros da cidade, as trevas se reuniam, tramando um retorno à escuridão. Um agente do caos, designado para desviar os corações da verdade, contemplava o que estava prestes a acontecer. A voz do Senhor retumbava no templo, e a multidão, agora em uníssono, clamava: clamamos a ti, Senhor. Venha e restaure-nos, envia teus sinais. E assim, o plano soberano de Deus estava prestes a ser testado em um novo nível. A expectativa pairava. O que estava por vir seria uma manifestação do seu juízo e da sua graça. A grande pergunta ressoava entre os fiéis: o que Deus fará a seguir? E, em meio à dúvida e à fé, um novo capítulo fervoroso da história da salvação clamava para ser escrito, onde a revelação divina estava às portas, aguardando as escolhas de um povo em fervor.